pra te levantar se o mundo te fizer cair. Melodia, esta é a rádio. Bem no Facebook, para você que ouve a Melodia Conquista, assim você nos encontra lá no Face, tá bom? Fique à vontade. Além do mais, você pode baixar o nosso aplicativo para ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem chiado, sem interferência, aquele som limpo, tá bom? Para você ouvir aí através do aplicativo. Como é que baixa o aplicativo? É só ir no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Lá você vê um banner lá, que o banner já tá no cabeçalho ali, para você clica só e aí já começa a ouvir a Melodia, baixa no seu dispositivo, enfim, e aí você tem a Melodia no seu bolso, claro. Na manhã desta sexta-feira, estou recebendo o pastor Marcelino Santos, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Dilaelso. Bom dia, Vitória da Conquista. Bom dia, ouvintes da Melodia. Marcelino Andrade, viu? Rapaz, aqui... Marcelino Andrade. Eu estou recebendo no script o Santos. Temos que registrar isso aqui. Para ficar focado esse nome aí. Pronto. Bom dia, muito bem. Bom dia a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos. Bom dia, meu amigo que está aqui comigo do meu lado. É um Firmino para nos ensinar mais um tema aí, pastor, já importantíssimo. Eu não vou poder discordar, tá? Eu sei que vai ensinar. O homem aqui é meu professor, viu? Olha! Pastor Firmino Neto também, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, meu querido pastor Marcelino Andrade. Muda aí, viu? Na minha terra tem um ditado assim: mata o homem, mas não troca o nome. E é um prazer. Na verdade, nós estamos aqui para aprender. Aprender juntos. Né? Nós estamos aqui para aprender e também para tirar dúvidas acerca do que vem, né, lá dos anunciados. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Maristela. Eu te amo, viu? Deus te abençoe. A minha pastora Tereza, minha sogra amada. Eu te amo também, viu, pastora Tereza? E aos ouvintes que estão ao alcance da nossa voz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Deus soberano, Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. E, Senhor, tão somente porque nós reconhecemos que tu és Deus, independente a despeito do que muitos pensam acerca da tua pessoa, nós declaramos nesse momento a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade, o teu senhorio sobre todos os poderes e potestades e reinos que existem no mundo material e também, ó Deus, no reino espiritual, no mundo espiritual. Tu és Deus. Todas as coisas estão nas tuas mãos e todas as coisas estão patentes ao teu conhecimento e aos teus olhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus tu dispense sobre nós nessa manhã toda a iluminação necessária para que possamos explanar, tratar, ó Deus, dialogar sobre assuntos que dizem respeito à tua palavra, à tua revelação, tirando dúvidas daqueles que estão com dúvida, ó Deus, esclarecendo aqueles que precisam de um esclarecimento e, sobretudo, nos promovendo o crescimento na graça e também no conhecimento do Senhor. Amém. Nos abençoe, pois. Eu te peço também pela Rádio Melodia, as programações da rádio, e abençoe todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao caso comum, aspas aqui. Tenho andado bastante impressionado com a inveja. Sei que isso não é novidade para ninguém, mas ver alguém preso a esse sentimento me assusta. Fico ainda mais estarrecido quando quem vive assim se diz servo do Senhor. Não consigo entender como gente que tem dons e talentos pode ter inveja do outro. Fecha aspas aí. A inveja é pecado, falta de identidade ou baixa autoestima? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
Bom, a inveja, por volta e meia, ela está aqui na mesa do debate como assunto a ser discutido. E a gente, sempre que traz esse assunto, pensa o seguinte: como esse sentimento, pastor Marcelino, ele é cruel, né? Assim, porque ele tem várias facetas, né? E a gente já falou aqui em outros tempos, né? Que existe a inveja, que é aquele sentimento que só fica no coração do invejoso, mas existe também aquela inveja maldosa, que ela já começa a agir para prejudicar o outro. Mas eu quero saber o seguinte, pastor Marcelino, para a gente responder aqui. A inveja é pecado, falta de identidade ou baixa autoestima? A inveja pode ser um resultado de uma combinação desses fatores, né? É uma combinação. É pecado, é falta de autoestima, é falta de identidade. A inveja é resultado de um imediatismo. É um combo disso, né? É um combo. Eu nunca vi a pessoa invejar de algo que vai vir no futuro. A pessoa, ela inveja de algo que ela está vendo, de algo que ela está sentindo. A pessoa, às vezes, está trabalhando em um setor e ela tem uma pessoa que é superior a ela, um líder, que recebeu ali um cargo de confiança, talvez. E tem pessoas dentro desse setor que não aceita. Ela se sente mal com aquilo e leva para o coração. Ela está vendo, ela está presenciando. A inveja é algo que você está vendo, está contemplando e deseja ter aquilo. O mais interessante é que na palavra de Deus diz, né, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem que esperar no Senhor. Tem que estar no Senhor. Para receber aquilo que você deseja, para receber aquilo que você almeja, você tem que esperar no Senhor. Esperei com paciência do Senhor e Ele ouviu a minha oração. Tem que ter paciência, porque na hora certa as coisas vão acontecer. Você não pode colher um cacho de banana da noite para o dia. Você vai colher, mas você vai ter que plantar, você vai ter que molhar, você vai ter que cuidar daquela planta. E no futuro você vai desfrutar daquele fruto que virá sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a inveja é pecado, a inveja é falta de identidade. É um combo de tudo isso que foi citado aqui nessa manhã. Muito bem, vamos ouvir aqui a opinião do pastor Firmino. E aí, pastor, é pecado? É falta de identidade? Baixa autoestima? Os três. Os três? É os três. E eu estava aqui fazendo uma panorâmica na mente, né, acerca da Bíblia, e tem uma história que é tal, é justamente o retrato, né, dessas três situações que o ser humano vive. Lembra lá da vinha de Nabote com o rei Acabe? Sim. E você lembra que quando ele propôs comprar ou trocar a vinha que Nabote tinha herdado, e Nabote deu uma resposta negativa, ele quase que entra em depressão, a autoestima dele foi lá para baixo. Sim. E quando Jezabel chegou no palácio e encontrou ele macabro, o macambúzio, sorumbático... Sendo ele quem ele era, né? Sorumbático, triste, ela disse assim: por que tu tá triste assim, meu nego? Ele disse: eu estava observando aqui do palácio uma plantação de uva maravilhosa, Meu Deus. que um rapaz chamado Nabote tem aí, e eu propus para ele comprar, ele disse que não. Eu propus então trocar, dar um outro terreno para ele, ainda melhor do que eu, e ele disse que não. Meio que tu tá triste por causa disso. Não fica triste não, eu vou resolver essa situação. E aí ela arquitetou a morte de Nabote. A morte de Nabote, por causa da vinha. Comprou acusadores, comprou testemunhas, não é? Mas Acabe estava acabado emocionalmente. A autoestima dele foi lá para baixo. Ele queria a vinha de Nabote, né? E é interessante, né, que quanta gente vivendo
vivendo a inveja, né? E outra coisa, o invejoso, ele não tem coragem de plantar sua própria vinha. Ele quer receber pronto, imediatista. É verdade. E outra coisa, é destruidor, né? A inveja, ela é destruidora. Qual foi o resultado da inveja de Acabe? A morte de Nabote. Né? A morte de Nabote. O invejoso, ele não quer só o que a pessoa tem. E, na verdade, o foco principal do invejoso não é o que a pessoa tem, é o que a pessoa é. Entende? O que acabou com Acabe foi quando Nabote diz assim, olha, isso aí vem dos meus pais, isso aí é uma herança que eu tenho, dada por meus pais, eu não vendo, nem troco e nem dou. Eu não vendo, nem troco e nem dou. A capacidade do cara rechaçar valores materiais em prol de valores sentimentais, né? Em prol de objetos que não têm valor, né? Material, mas tem valor sentimental, tem valor histórico, hereditário. Isso acabou com o Nabote. É ter muito caráter para poder se plantar assim, né? Eu acho que a gente vai ainda tratar um pouco mais sobre essa questão de Nabote, né? Tem outras questões também que nós encontramos na Bíblia, né? O caso de Balaque e como é o nome dele, que chamou lá o encantador para ir amaldiçoar Israel. Israel vinha conquistando tudo e tal, e de repente, né? Balaão, né? Balaão, o insucesso de Balaão na perspectiva de lançar encantamento sobre Israel era tão somente por inveja. Né? Era tão somente por inveja. E nós vamos debruçar um pouco mais sobre isso, sobre esses temas bíblicos, porque eu quero frisar, mais uma vez, que o intento da pessoa despeitada, da pessoa invejosa, não é necessariamente o principal, não é o que a pessoa tem. É o que a pessoa é. Muito bem. 11 horas mais 27 minutos, pastor Marcelino. Assim, há pessoas que notoriamente elas vivem reclamando que a vida do outro é mais interessante do que a dela. Em Gálatas 5:26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns dos outros. Aquela insatisfação generalizada, parece que todo mundo está melhor do que você e você vive reclamando isso, como se a vida do outro fosse mais interessante do que a sua. Pastor Marcelino, isso é o quê? Isso para mim é preguiça. Papel de preguiçoso. Como eu falo, olha, ele citou um assunto aqui interessante, a vinha, né? Dá uma girada desse microfone que ele está ao contrário, pastor, por favor. Aí, sim. Agora sim. Ele citou um assunto interessante, a vinha. O camarada tinha tudo. Tinha terra, tinha funcionário. Ele poderia fazer uma vinha muito melhor do que a vinha de Nabote. Ele poderia fazer uma vinha muito melhor do que a vinha daquele homem, que era mais simples do que ele. Limitado, mas tinha o quê? O amor pela terra. Ele poderia fazer algo muito melhor, mas ele é preguiçoso. Ele queria algo imediato. Foi como eu falei aqui mais cedo. Quer colher? Tem que plantar. Tem que plantar. A pessoa que não tem coragem de trabalhar, que não tem coragem de projetar, ela nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Certamente aquela pessoa que tem aquilo nas mãos, tem aquele resultado, seja uma casa, seja um carro, seja um casamento, ele pagou um preço. Ele investiu tempo, ele investiu a saúde dele, ele investiu o conhecimento dele. Aquele homem, ele estava com aquela vinha top, linda, maravilhosa, mas era algo que vinha de família. Era algo que vinha dos pais, dos avós, e ele recebeu aquela educação cultural, né, da plantação, do cuidado. As coisas não acontecem de todo jeito, mas tem pessoas que querem imediatismo, que quer para agora, porque tá vendo, quer receber logo aquilo. Mas como eu falei, ele poderia ter algo muito melhor, mas se ele tivesse paciência, se ele projetasse. Então, meu amigo, se você quer algo melhor, projete, tenha paciência, faça um plano, um planejamento. Você está vendo uma pessoa, não tem inveja do que ela tenha,
Você pode até ter direito de querer, mas porém, você tem que ter educação para se educar no tempo certo, você vai conseguir chegar lá. Educação de projeto, educação no tempo certo, educação na plantação, para que virá a sua colheita futuramente. Então é isso, na minha opinião, é papel de preguiçoso. Pessoa que quer de imediato, ela tem um dinheiro, ela tem a condição, ela tem tudo, mas porém ela não tem coragem de fazer. É fácil, é muito fácil você receber uma casa pronta, você receber algo pronto, você receber uma fazenda pronta, cheia de gado, tudo plantado, mas vai trabalhar para você ter aquela satisfação de um fruto que você plantou. Na minha opinião é isso aí, Nelson, é papel de preguiçoso. Muito bem. Quando o texto sagrado diz não invejando uns dos outros, parece nos dar uma condicional, ou seja, parece que eu tenho um direito de não invejar também, eu tenho esse controle de não invejar. Sim, interessante. Eu tenho essa decisão, decisão. Né, de não invejar, não ir por esse caminho, né? Porque fica parecendo às vezes que a pessoa nasceu assim e que isso aí já é com ela, já vem dela, de berço, enfim, né? Mas o texto dá aqui essa condicional. Pastor Firmino, até onde a inveja pode levar alguém? A inveja vai levar alguém para que lugar? É forte isso aí. No caso que nós estamos tratando, né, nos dois casos bíblicos, né, de Balaão e Balaque, e no caso de Nabote e o rei Acabe, a morte, né? O resultado foi a morte, né? O invejoso, ele quer o fim. Ele quer o fim da outra pessoa. Só para não lhe cortando, agora é interessante. Vamos dar com continuidade. Agora, ele vai lá, ele mata a pessoa, ele toma aquilo da pessoa e depois ele destrói. Ele não continua com aquilo. Ele destrói aquilo, ele deixa para lá. O papel do invejoso é só isso, matar. É destruir, na verdade, né? É destruir a outra pessoa. Quando não é destruir outra pessoa, é destruir a imagem da pessoa. Quando não é destruir a imagem da pessoa, é destruir a moral da outra pessoa. Entende? Destruir. O invejoso, ele se torna fofoqueiro, destrói tenta destruir a moral da outra pessoa, né? Ele tenta... Se ele tenta ser violento, ele tenta destruir, ele vai tentar destruir a vida da pessoa. Entende? Quantas pessoas nós temos visto, né? Eu já tive o desprazer de acompanhar, de ouvir, presenciar, né? Conflitos de jovens na escola, né? Com aquela mocinha que é aparentemente mais bonita, mais recatada, né? Mais recatada na escola, né? Quanta inveja a gente vê dentro das escolas de adolescentes, porque a outra adolescente, isso é mais eu estou me referindo mais à questão de mulheres, né? Porque a outra adolescente, ela é mais deslocada, ela conversa, né? Ela conversa com todos, tem um relacionamento tranquilo, franco com todos, entende? Inveja na escola porque é um bom aluno e tira nota boa, né? No primeiro momento querer, né, estar no nível da outra pessoa, até aí tá tudo bem. A outra pessoa pode estar servindo de inspiração. Sim. Né? Inspiração. E a gente tem que se inspirar no melhor mesmo. Quando eu preguei, certo? Eu tenho um sermão, né, lá baseado em Hebreus capítulo 12, né? Já que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Né? Você ter alguém como uma inspiração não é pecado, não. Né? Um alvo, né? Ter alguém como uma pessoa, um exemplo, não é errado, não. Isso não é errado, isso não é inveja, não. Né? Não é inveja, não.
Meu filho dizia assim pra mim, novinho, passava uma moto bonitona lá na ilha. Meu pai, eu quero uma moto daquela. Ele disse, você vai trabalhar e você vai ter muito dinheiro, vai ser doutor, vai ter muito dinheiro, você vai comprar não só uma moto daquela, você vai comprar muito mais. Né? Muito mais. Então, assim, essa questão no primeiro momento pode ser por inspiração, né? Pode ser por ser um exemplo, né? Entendendo que Jesus é o nosso exemplo maior, só que a cruz, ninguém inveja a cruz de Jesus, né? A gente gostaria de ser muita coisa que ele foi e fazer muita coisa que ele fez, mas essa inspiração da cruz... A cruz ninguém quer. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas enfim, pastor. Então vamos que vamos, tá? Ele fala um pouco mais adiante sobre essa questão. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, 11h35, vamos ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana. Ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. De 13 a 15 de junho, aproveite o fim de semana com o Boteco de São João Mix Mateus. Água mineral natural Petrópolis sem gás, 1 litro e 500 ml, 1,99. Lava-roupa Urca Maxi 3 litros, 16,29. Acém o peito bovino sem osso, quilo 27,90. Costela ponta de agulha bovina, o quilo 17,90. Fraldinha ou bisteca do contrafilé bovino, quilo 27,90. Ofertas válidas até o dia 15 de junho. Aproveite! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h38, eu quero entrar naquele estágio da inveja que ela deixa de ser um sentimento ali de insatisfação no coração porque alguém está prosperando, porque alguém é assim ou assado, porque alguém tem isso ou aquilo. Ela deixa de ser simplesmente esse sentimento de insatisfação e ela passa para um outro estágio que é tentar derrubar o opositor. Aquele que eu não gosto, aquele que eu acho que aquilo que ele tem deveria ser para mim, enfim, né? Porque eu fico pensando, pastor Marcelino, que a inveja, como qualquer outro sentimento perverso, ela vai distorcendo o caráter das pessoas. Porque assim, por exemplo, o pastor Firmino citou aí o exemplo de uma moça mais bonita, né? Que quando aparece... Aí algumas começam a dizer, é feia,
é chata. De fato não é. Procurar defeitos, né? Não, de fato não é aquilo. Não é. Ela está dizendo que é. Você já está mentindo. Entendeu? Já está. Olha para você ver. Você começa a arrumar defeitos para a pessoa ou colocar adjetivos que não existem porque o seu coração está cheio de um sentimento perverso e aquilo ali distorce ou revela o seu mau caratismo, né? Ou contribui para enfim, o seu caráter se tornar um caráter perverso. E aí a gente percebe o quanto esse sentimento nos leva a uma tortuosidade, né? É verdade. Eu ia falar sobre isso, sobre caráter. E você citou, quando eu estava pensando aqui nessa palavra, você já citou essa palavra caráter. Como é interessante o ser humano, né? O que a gente carrega dentro da gente? Coisas boas e coisas más. A gente pode ser uma ponte para aquilo que é bom e uma ponte para aquilo que não é bom. Se a pessoa tem amor no coração, tem um carinho, ela vai transmitir o quê? Coisas boas, um abraço, um sentimento, um conselho bom, uma palavra boa. Agora, se a pessoa carrega esse ódio, esse mau caratismo, na verdade, que isso é papel de pessoa que é mau caráter. Eu não vejo pessoas que é uma pessoa de boa índole, que anda com a vida no altar, que anda com a vida diante de Deus, que projeta se limitar diante de todas essas situações, fazer coisas más. Geralmente a pessoa que faz a coisa mal é porque já dentro dela ela já é mal. Ela já é uma pessoa mau caráter desde dentro dela. E quando a inveja ela brota, ela gera atitudes malignas, atitudes de pessoas mau caráter. A inveja é apenas como se fosse uma válvula de escape, um sentimento de válvula de escape para revelar verdadeiramente quem aquela pessoa é. A pessoa é mal, a pessoa não tem uma vida com Deus, a pessoa não tem uma vida no altar. Ela revela ali os frutos contrários aos frutos do Espírito. O que os frutos do Espírito ela vai revelar na pessoa? Coisas boas, mas os frutos malignos, ela vai gerar coisas malignas. Então é isso aí. A pessoa mau caráter, ela vai gerar mentira. Tem uma frase que diz assim, para a pessoa falar mal de mim, ela vai ter que mentir. Tem pessoa que fala mal, como você acabou de dizer, de outras pessoas, mentindo. Ela não tem um conteúdo verdadeiro, mas ela precisa mentir. Pra que isso, meu irmão? Pra que isso? Se isso não for fruto do pecado, vamos procurar saber o que é isso aí. A mentira, a maldade, a ganância, tudo pode vir após a inveja. A inveja é apenas uma válvula de escape. Porque às vezes assim, você vai elogiar alguém e você tá ali ao lado de um invejoso, ele não suporta aquilo, ele começa a colocar defeito na pessoa. Fulano de tal é gente boa e tal, ele diz assim, eu não gosto não, é muito pedante, é muito orgulhoso. Acho que a gente deve avaliar essa informação e ver se outras pessoas estão dizendo a mesma coisa. A mesma coisa, né? Realmente. Ou é só ela quem está dizendo isso, né? Para a gente poder se situar e saber com quem nós estamos lidando. Acho que isso é importante. Agora, Pastor Firmino, e quando eu sou a vítima da inveja, e aí, como é que eu devo agir? Eu devo confrontar a pessoa? Eu devo deixar para lá, só orar? Como é que é? Olha só, eu quero dar aqui uma receita que Paulo me dá para mim. Quero compartilhar em Filipenses. Né? Assim, para o invejoso, Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente, a me contentar. É um processo de aprendizado, estar contente. O invejoso, ele nunca está contente, ele nunca vai estar contente. Ele nunca vai se contentar com o que ele tem, ele vai querer o dos outros. Foi o caso de Nabote e o rei Acabe. Né? O rei Acabe. Mas assim, a pessoa que é invejada, ela precisa manter aquilo que Paulo também fala aos Filipenses, né? Nunca deixar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, desguarde o seu coração, mas pelo contrário,
que a paz de Deus que excede todo o entendimento esteja guardando o coração dessa pessoa, ela continua em paz, né? Ela continua em paz, apenas vigilante, né? Contra a maldade do coração do invejoso, a maldade do coração do invejoso, tá? Tem outro texto que eu quero citar sobre inveja na Bíblia, né? Atos capítulo 5, conhece a história de Atos capítulo 5? E que não levou à morte do invejado, mas levou à morte do invejoso. É o único texto que me mostra na Bíblia. É Ananias e Safira. Ananias e Safira invejou quem? Ananias e Safira invejou o pai da consolação. Como é o nome dele? Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito. Barnabé era um homem cheio de Deus. O texto diz que, dentro da necessidade da igreja, ele vendeu tudo que tinha, vendeu uma fazenda, tudo que tinha, não, vendeu uma herdade, trouxe 100% e entregou nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira observaram aquilo. Qual foi a inveja de Ananias e Safira? Que é justamente o que acontece hoje dentro das igrejas. Foi lá, vendeu também uma herdade, uma fazenda, tirou uma parte e queria se assemelhar a Barnabé. Queria ser como Barnabé, queria apresentar espiritualidade como a espiritualidade de Barnabé. Só que a espiritualidade de Barnabé era uma espiritualidade íntegra, sincera. A espiritualidade que eles quiseram apresentar, baseado na inveja da espiritualidade de Ananias e Safira, foi um fake news. Tanto é que Pedro diz assim, ó, Pedro, por que vocês deixaram, ou primeiro falou com um, depois com o outro, você deixou Satanás invadir o coração de vocês para que vocês falsificassem o Espírito Santo. A palavra grega ali é pseudopneuma, é uma espiritualidade falsa, fake news, pseudopneuma. Isso tem sido uma constante na vida das igrejas, principalmente, desculpa, eu vou falar, nas igrejas pentecostais, com esse negócio de dom de línguas. É alguém que chega falando em línguas, ou alguém que chega pregando, e você encontra pregadores que têm uma capacidade de memorizar o sermão de outro pastor, que prega até com as vírgulas e os pontos. Uma imitação fake. Desse jeito. Uma imitação fake. E a igreja, ela começa a falsificar o dom de línguas, a produzir um dom de línguas fake news, para demonstrar uma espiritualidade que a pessoa não tem, baseado no comportamento de uma outra pessoa que é realmente espiritual. Foi o caso de Ananias e Safira. Entende? Então nós temos vivido hoje muito pseudo-pneuma dentro das igrejas. Eu tenho que falar igual tal pastor fala, porque eu não posso demonstrar que eu não sou espiritual, que eu não tenho o Espírito Santo. E como o dom de línguas nas igrejas pentecostais é marca sine qua non para ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, então a falsificação do Espírito Santo rola solto. Mas no caso de Ananias e Safira foi por inveja a atitude de Barnabé, a integridade de Barnabé, a maneira como Barnabé se comportou. Eu quero ser igual a Barnabé. Aí não foi por inspiração. Se fosse por inspiração, eles teriam dado 100%. 100%. Mas como foi por inveja e por querer ser, não sendo, e esse é o grande problema do invejoso, é que ele quer ser a pessoa, mas ele não tem o caráter da pessoa. Ele quer estar onde a pessoa está, mas ele não quer passar pelo processo que a pessoa passou. Entende? Ele não quer. Nabote se esmerou, né? E como todo resultado é 50-50, é 50 de inspiração e 50 de transpiração, muito suor, Nabote construiu aquilo. Teve um resultado, né? Entende?
E Acabe quis ter. O preço que Barnabé pagou para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e para receber o título de pai da consolação, Ananias e Safira não quis pagar. Quis enganar, engabelar. E é o texto mais claro assim que o invejoso foi pro limbo. Foi. Né? O invejoso, eu vou dizer aqui, talvez um palavrão, mas se lascaram, todos dois, nessa tal de imitação. É o que acontece com o invejoso, ele sempre se lasca. Ele vai se lascar sempre, porque ele nunca vai conseguir. Ananias e Safira nunca iria conseguir ser igual a Barnabé. Acabe nunca iria conseguir ser igual a Nabote. Entende? Então não adianta. Não adianta. O caminho do invejoso é continuar amargo, mau caráter, sem identidade, mentiroso. Você quer ver? Tem pastor que tem inveja de outros aqui, em Conquista, em qualquer lugar. Pensa aí. Pô, o cara tem um conhecimento, velho. Tem um conhecimento, aí vem outro, vem outro aí que tem um pouco de conhecimento também. Aí o cara tenta derrubar. Já vi coisas assim, de mandar recado, mandou um recado para a igreja do pastor, para a igreja arrebentar com o pastor. A primeira coisa que quando o pastor chegou na igreja, já tinha uma irmã com um sermão pronto lá, tomou o lugar da outra que ia pregar, da outra pessoa que ia pregar, e preparou um sermão baseado naquilo que o pastor falou, que era mentira. Entende? Então, assim, nós vivemos isso dentro das nossas igrejas, né? Mas precisamos tomar cuidado, porque a inveja, ela mata, e no caso do reino espírito, no caso da igreja, mata o invejoso. Muito bem. Ô, pastor Marcelino, como é que se liberta como é que se sai desse poço, dessa cadeia aí, chamada inveja? Eu acho que não só dessa situação, mas de toda e qualquer situação que desfavorece a nossa vida espiritual, é ter um relacionamento com Deus, é ter uma vida com Deus, é ter uma vida no altar. Ele falou bem claro aqui. Ananias e Safira não pagou o preço, mas queria ser igual. Tem pessoas dentro das igrejas que não estão pagando preço, mas quer falar em línguas, quer pregar bonito, quer imitar pregadores, achando que vai ter um resultado semelhante. Mas não paga um preço, meu amigo. Não faz um jejum, não dedica um tempo na oração, não dedica um tempo na leitura da palavra, não tem uma vida com Deus, não evita situações, não foge do pecado. O pecado vem, em vez de fugir, abraça. Então, na minha opinião, para sair dessa situação, dessas vestes de inveja, para se despir dessas vestes de inveja e de outros pecados também, tem que ter os frutos do Espírito. Tem que ter uma vida com Deus, vida de oração, vida de jejum, vida de leitura da palavra, fugir do pecado, afastar do pecado, resistir ao pecado, como diz a palavra, né? Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. A inveja vai fugir daquele que está nos ouvindo, que porventura esteja nessa situação. A inveja vai fugir de você, mas desde que você se dedique na presença de Deus, naquilo que eu falei, nos frutos do Espírito. Vai buscar a presença de Deus, vai viver uma vida no altar, vai pensar 24 horas em servir ao Senhor. É possível, sim. Eu quero só aproveitar, não sei se vai dar tempo também, além do que o pastor Marcelino está falando, ele pode complementar. Eu quero citar um texto de Provérbios, né? Porque o invejoso, ele quer a honra que o outro tem. E Provérbio diz que a honra é precedida pela humildade. Pela humildade. A humildade precede a honra, assim como o orgulho precede a queda. Uhum. E interessante que na palavra também diz, né, que Deus ele chega para Moisés e diz: anda na minha presença e seja perfeito. É possível andar na presença de Deus, é possível fazer a vontade de Deus, é possível desfrutar daquilo que Deus... Olha o que Moisés viveu, meu amigo. Um homem que descia do monte, o rosto brilhava. Um homem que fazia tantas outras situações impossíveis virar possíveis. E a gente vai colaborando, porque assim, eu acho que na ponta, na dianteira da mudança,
O invejoso precisa entender que ele está fora do propósito. Está fora do propósito. Da métrica de Deus. E para entrar no propósito. E se ele tomar essa consciência, as coisas iniciarão o processo de mudança. O processo de mudança iniciará. Né? Se ele tomar consciência de que ele está fora da métrica de Deus, do projeto de Deus para ele, e ele quer ser honrado, ele quer a honra que o outro tem, ele vai viver o processo, vivendo uma vida de humildade aos pés do Senhor. Sim. Admitir, né? É um dos princípios. Admitir o erro. Eu cometi, eu fui invejoso, eu fiz algo que não foi bom para mim, nem para as pessoas ao meu redor, e a partir de agora eu quero mudar. Vida com Deus, vida no altar. Vai mudar tudo isso aí e outras coisas mais também. Agora sim, eu fico pensando, eu perguntei porque como se sair desse poço, dessa cadeia chamada inveja, porque eu não me lembro de ver alguém reconhecendo que é invejoso. Rapaz. E assim, no Evangelho a gente sabe que a libertação é mediante o arrependimento, né? Arrependimento. Como é que... E agora? Eu vejo as pessoas brincarem assim, ai, que inveja e tal, rirem, né? Mas assim, dizer, eu sou uma pessoa invejosa, tô aqui para reconhecer esse erro e tal. Eu vi na Bíblia, né? O Asaf lá falando, né? Quase os meus pés se desviaram, né? Mas se não reconhecer, o caminho é a morte. Eu lembrei aqui agora de Daniel. Um homem que tinha a vida no altar, se debruçava na presença de Deus, abria a janela e orava, né, em direção a Israel. E pessoas... Por quê? Pra que isso? Por que aquelas pessoas queriam acabar com aquele momento dele com Deus? Tem um outro exemplo na Bíblia que beira a inveja. É o caso de Paulo. Paulo, pelo afã dele receber o título de apóstolo, Paulo, no primeiro momento, foi um problema na vida da igreja. A igreja repreendeu Paulo e disciplinou ele durante 10 anos. Não queria aceitar. Ele ficou sem pregar, disciplinado pela igreja, porque ele tinha uma cegueira, vamos dizer assim, quase que surreal, de receber o título de apóstolo, e a igreja não deu. Não deu. Paulo não foi intitulado de apóstolo pela igreja, mas ele reconhece isso na carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele começa a fazer comparativos, eles são muito mais eu. Eles passaram por situações muito mais eu, mas ele diz, é como se ele tivesse um insight, que naquele afã, ele ouviu Deus falar, minha graça te basta. O meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Era quase uma espécie de inveja, o título de apóstolo que ele não tinha para ele. Muito bem. Gente, 11h57, ponto final no nosso debate Melodia de hoje. Quero agradecer ao pastor Marcelino Andrade, também ao pastor Firmino Neto. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Obrigado a todos. Vem aí Rádio Café e o debate Melodia fica assim, segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.